Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. No ar aqui na RDC TV, trazendo para vocês mais uma edição do Cruzando as Conversas. Eu sou Guilherme Macalossi e você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Não deixe de compartilhar e de curtir. Estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje vamos falar sobre segurança pública e a queda nos mais diversos índices de criminalidade. Mas antes de eu apresentar o tema e os convidados, eu não posso deixar de mencionar aqui o fato de que o governador Eduardo Leite, pressionado por todos os lados, resolveu rever a decisão que havia tomado no dia anterior e que estabelecia a antecipação do calendário de pagamentos do IPVA de 2020, além do fim do parcelamento e do desconto por antecipação de pagamento. Causou uma enorme polvorosa aqui no estado, todos foram para cima do governador com absoluta razão e em reunião hoje pela manhã, junto com parlamentares da base, que também fizeram duras críticas à ação, o governador decidiu por manter o parcelamento do imposto relativo ao IPVA. Então, os gaúchos terão essa possibilidade ainda em 2020, o que é mais do que adequado e racional. O prejuízo, entretanto, o prejuízo político, já foi contabilizado. O governador meteu os pés pelas mãos. Nós debatemos isso rapidamente ontem aqui no programa e vamos voltar a isso amanhã, mas é necessário sempre lembrar que o tecnicismo excessivo por parte dos órgãos da Fazenda muitas vezes acaba não levando em conta de que o Estado lida com questões políticas, né? E de que o governo não é uma empresa, apesar de todos nós defendermos que ele seja cada vez mais transparente e eficiente na sua gestão. Ou seja, é muito importante que o Estado adote técnicas e modelos de gestão inspirados na iniciativa privada, mas o Estado nunca será a iniciativa privada e é exatamente por isso que as ações defendidas inicialmente pela Secretaria da Fazenda não eram possíveis de serem implementadas. Ontem o Vinícius Bueira disse aqui que tanto o parcelamento dos débitos do ICMS quanto o fim do parcelamento do IPVA atendiam uma mesma lógica, é verdade, uma lógica arrecadatória. Mas pense o contribuinte, né, diante de uma situação dessas. Para ele não deixa de ser um desincentivo. Você não paga em dia um determinado imposto e você tem um benefício. Você quer pagar um imposto em dia, você não tem benefício a nada. Então é antilógico e vai contra os interesses do Estado. Inclusive, eu mencionei aqui, não há nada contra se eventualmente fazer parcelamento de dívidas antigas, até porque o intuito principal do Estado é ter mais recursos à disposição. Não adianta querer ficar cobrando juros e multa, quando o que falta é algum tipo de dinheiro, algum tipo de entrada de recursos. E é bom até para a iniciativa privada que os proprietários de empresas falidas consigam reparcelar as suas dívidas para que eles, em consequência a isso, constituam novas empresas e deem fôlego ao Estado. O Estado precisa de crescimento para voltar a se desenvolver de forma plena. Então, por esse lado, ok, o problema é juntar as duas medidas num mesmo dia, dando um recado que pode ser mal interpretado pelo cidadão comum, como acabou acontecendo. Mas, felizmente, a sociedade gaúcha se uniu em um propósito de impedir isso que seria, na minha avaliação, um ataque contra o bolso dos pagadores de impostos. E essa medida foi revista, felizmente. Uma pequena e pontual vitória. Espero que o governador tenha aprendido essa lição. Muito bem. E vamos falar sobre segurança pública.
Para tratar do tema quais são as razões para a queda dos indicadores de criminalidade no Brasil, eu convidei 3 pessoas que são da área. Marcelo Marcante Flores, que é advogado criminalista, pela primeira vez aqui no programa. Marcelo, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Guilherme, boa noite. Gostaria de agradecer o convite, dar boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui debatendo com os colegas de mesa, um assunto tão importante, tão relevante, que eu sempre digo, é um assunto que me dá paixão, pois eu atuo na advocacia há mais de 10 anos, sempre na advocacia penal, e estudo a área, sou professor na área, e a minha área de pesquisa, meu foco sempre foi essa matéria, e vendo hoje a política criminal que se implanta, os dados que são apresentados, esse debate se mostra de suma importância para a gente conseguir, como sociedade mesmo, como povo gaúcho, evoluir tanto em busca de uma redução desses índices, como também em busca de uma maximização, e aí é uma preocupação que nós também temos que ter nesse ponto, daquelas liberdades individuais que são a essência da Constituição, não aqueles bordados, aqueles questões mais supérfluas que não estão no núcleo central da Constituição. Aquilo que é central da Constituição tem que ser devidamente protegido, juntamente com a redução desses números, que, ao que parece, tem trazido um bom resultado e nos deixam satisfeitos como sociedade. Muito bem. Quem está aqui também é o Tenente Coronel Fernando Gralha Nunes, que é o comandante do 20º Batalhão da Brigada Militar. Tenente Coronel, um prazer recebê-lo aqui no programa pela primeira vez. Bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Guilherme, Dr. Nelson, Dr. Marcelo. Uma satisfação estar aqui e conversar sobre um tema tão importante quanto segurança pública, um tema realmente palpitante que sempre está nas nossas conversas e sempre está na atenção do público. Né? Parabenizar, então, pela escolha do tema. Muito obrigado. Muito bem. Agradecer pelo convite. Prazer é todo meu. E também temos a volta aqui do Dr. Nelson Soares, advogado, ex-delegado de polícia. Dr. Nelson, prazer recebê-lo novamente, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, colegas de mesa, Coronel Nunes, doutor Cláudio. Marcelo. Doutor Marcelo e os telespectadores do Canal 24. Estamos aqui prontos para esse assunto tão instigante, tão permanente e, ao mesmo tempo, tão negligenciado por tanto tempo nesse nosso país. Tem determinados ramos da segurança pública, como o ramo penitenciário, por exemplo, tem sido negligenciado desde que Cabral botou o pé aqui. Até hoje, não tem um sistema adequado para um país continental e civilizado como o nosso. Muito bem feitas as introduções aqui no programa. Eu gostaria de mandar um abraço para o Saulo Marimon, para o Coronel Mor, que está hoje assumindo o comando da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Desejamos ao Coronel um grande trabalho à frente dessa corporação valiosa e que nós continuemos a observar a evolução dos indicadores de segurança também no nosso estado. Então, o sucesso do Coronel será a nossa segurança e também o sucesso dos gaúchos em geral. Então, desejamos aqui que ele faça um grande trabalho aí à frente da corporação. Por fim, ao Dr. Rodrigo Oliveira de Camargo, a quem eu havia convidado também para participar do programa, mas em virtude de uma viagem a São Paulo, não pôde se fazer presente, fica para uma próxima. Senhores, eu selecionei 2 imagens que foram publicadas nas redes sociais, respectivamente, do ministro da Justiça e do presidente da República. O ministro Sérgio Moro publicou o seguinte tweet relativo à apreensão de cocaína. Disse ele: recordes de apreensão de cocaína pela Polícia Federal, cerca de 75 toneladas entre janeiro e setembro de 2019, mais do que o dobro de 2017 e cerca de 27 toneladas a mais do que no mesmo período de 2018. Por que os crimes caem em todo o país? Diz o ministro, estamos trabalhando, e ele apresenta um gráfico aí mostrando a apreensão de cocaína no país. Conjuntamente, o presidente Jair Bolsonaro também publicou um tweet sobre segurança pública. Henrique, bota aí na tela para nós. O projeto piloto Em Frente Brasil, criado em nosso governo, reduz assassinatos em 47% nas 4 das 5 cidades em que foram aplicadas, se comparados setembro e outubro de 2018 e 2019, menos 73%
menos 73% em Ananindeua, menos 59% em Goiânia, menos 25% em Paulista e menos 11% em Ananindeua, então feita a correção, e menos 11% em Cariacica. Então tá aí alguns indicadores apresentados pelo governo. Na última vez que eu tinha observado os indicadores de segurança no país, havia uma redução na faixa de 23%, 24%, 25% em pelo menos 20 das capitais. Então isso demonstra uma uniformidade dos resultados. Aqui no Rio Grande do Sul também, de 2018 para cá, caiu consideravelmente. Vi uma manchete, inclusive, no Correio do Povo, daí sobre um aspecto bem particular, né? Número de assaltos em transporte coletivo, em ônibus, caiu 40%, quer dizer, um número maravilhoso aí para a segurança pública. Eu gostaria que vocês avaliassem inicialmente a que se deve todos esses números positivos depois de mais de 10 anos com recorde de homicídios, quase 70 mil homicídios por ano. Começo pelo Dr. Marcelo. Vamos lá. Obrigado, Guilherme. Esses índices estão demonstrando, de certa forma, e aí é um ponto que é crucial, que está havendo, em termos de apreensão de cocaína pela Polícia Federal, um maior controle das fronteiras, que já tem sido debatido e colocado como uma política de governo deste governo, né? Eu vejo isso como algo positivo, por óbvio, porque a gente consegue ter um maior controle sobre aquilo que entra e sai sobre o nosso país. De outro lado, o que eu vejo, e é uma preocupação que eu tenho, é que esses dados não demonstram necessariamente que está havendo um efetivo desmantelamento das organizações criminosas, porque para que isso haja, é necessário um emprego de inteligência nas investigações. Então, a nossa preocupação é, claro que dados como esses demonstram, de certa forma, uma melhora no nosso controle em termos de criminalidade, mas, de outro lado, o que a gente precisa, e a gente não pode parar aqui, é justamente um emprego de inteligência na investigação. E é isso que eu sempre defendo, os métodos que consigam efetivamente desmantelar na origem, no ponto onde o crime se desenvolve, onde está, vamos dizer assim, o El Capo, né? o chefe da organização. Porque de nada adianta a apreensão, que aí a gente vai estar enxugando gelo, né? A apreensão da mula, a apreensão, vamos dizer assim, aquela que é uma apreensão de abordagem sem investigação, porque, claro, o que acontece, consequência mercadológica, aumenta-se o preço do produto dentro do mercado, produto ilícito, mas, ao mesmo tempo, novas pessoas são recrutadas para fazer parte deste ciclo vicioso. Então, claro, a gente precisa desse maior controle, mas isso não pode ser tratado de forma isolada. Precisamos de mais inteligência. Com relação à redução dos assaltos, e aqui, especificamente em relação ao Rio Grande do Sul, gostaria Mas eu vou fazer uma pergunta. Quando caem os indicadores em mais de 20 capitais, não indica que há um trabalho de inteligência em execução? Creio... Pelo menos há uma evidência de que algo estratégico está sendo feito, porque senão você teria flutuação de números em diversas capitais. Você poderia ter uma elevação em determinadas capitais, uma diminuição em outras, e daí você teria que isolar cada uma para ver o que está acontecendo. Perfeito. Primeiro, a amostragem desses dados ela ainda é muito pequena. Por quê? Porque nós temos 8 meses. Em segundo lugar, aí a gente não pode analisar isso de forma isolada. Eu estou tratando da questão do tráfico. Se vamos pegar, por exemplo, do homicídio, aí o tenente-coronel pode explicar isso com muito mais propriedade do que eu, a colocação de questões político-criminais, por exemplo, a posição da viatura, a iluminação pública, essa forma de controle, claro que é uma estratégia dentro do controle, mas é um posicionamento que vai fazer uma prevenção, uma política preventiva. Claro que depende de inteligência para se fazer, porque há necessidade de um mapeamento. Mas quando eu me refiro de inteligência, é investigação criminal que vai utilizar esses novos métodos que nós temos, a necessidade de delações premiadas, buscas e apreensões, infiltração de agentes policiais, enfim, métodos de investigação que tragam prova efetivamente. Por quê? O número apreensões de drogas, e aí eu me restringo à apreensão quando eu faço essa crítica, ela não me diz o quão profunda foi aquela investigação. Ela me diz que tanto de droga foi apreendida. Pode ter sido uma situação corriqueira de uma apreensão isolada que gerou um número que faz um descompasso.
E não necessariamente era o chefe do tráfico que estava ali, poderia ser uma mula que estava carregando grande quantidade e naquele momento da abordagem foi feita. Então, Uma baita mula, no caso. Com certeza, porque daí é o que eu estou falando. São os controles de fronteira que aumentaram, porque a Polícia Federal vai trabalhar nesse sentido. Eu não estou dizendo que não é um indicador positivo, eu estou dizendo que é um indicador positivo. Mas a gente não pode se basear tão somente nesse indicador. É isso que eu estou querendo dizer e deixar bem claro para o telespectador e para os colegas aqui da mesa. Vejo isso como algo positivo? Com certeza. Mas a gente precisa ir mais, porque só as apreensões, claro que é algo positivo, não é um indicador suficiente para nos mostrar que, claro, ele é um indicativo, mas a gente precisa de mais, no meu ponto de vista. E quanto à questão dos assaltos, eu queria parabenizar aqui também a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que está fazendo várias forças-tarefas nesse sentido. A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul sempre foi muito efetiva, né? Exatamente. Os padrões nacionais. E a própria Brigada que está trabalhando com todas essas dificuldades e apesar de estar com salários bem reduzidos, estão conseguindo fazer esse controle. Que aí, claro, a questão da inteligência, talvez eu não tenha me expressado tão bem que gerou essa pergunta, é óbvio que as posições estratégicas e o mapeamento do crime, ele é necessário. Mas quando eu falo em policiamento, em investigação inteligente, não é preventivo, é uma questão de utilizar os métodos investigativos para que essas pessoas que estão sendo presas efetivamente sejam condenadas com a forma e a prova correta e, porventura, isso gere um desmantelamento das organizações. E um terceiro ponto que eu vejo que tem vindo antes do governo é o reposicionamento dos líderes de facção, né? Creio que isso também está isolamento, né? dificultando e gerando esses números. Claro que aí a gente sempre tem que estar preocupado, por outro lado, com a forma como isso está sendo feito, né? Para que isso seja efetivamente legítimo pelo Estado, para que o Estado cumpra as regras do jogo e também consiga reduzir os combates de criminalidade. Por quê? E aí é uma frase que a gente tem que partir, o Estado ele tem que ter a superioridade ética. Ele não pode, para fazer cumprir a lei, violar a própria lei. Ele tem que estar acima disso para que ele possa cristalizar aquele valor e dizer para a sociedade, isso aqui tem que ser respeitado, isso aqui tem que ser cumprido, e a gente cumpre a lei para fazer cumprir a lei. Muito bem. Quem está na lida todo dia, né, é o policial, o oficial que está nas ruas aí fazendo o combate e que é o agente primário no combate ao crime. Eu gostaria, Coronel Nunes, que o senhor fizesse a sua avaliação em relação a esses indicadores. Bem, perfeita a colocação do Dr. Marcelo, realmente tem razão. O fenômeno criminógeno ele é extremamente complexo, né? E nós trabalhamos a criminalidade com indicadores, acompanhando indicadores de produtividade, como é o caso do apresentado agora, que é a quantidade de apreensão de droga, quantidade de armas apreendidas, quantidade de pessoas presas, quantidade de flagrante delito, que é um indicador de produtividade, ele requer a proatividade do policial para que ele seja mensurado ali ou estabelecidas as metas que devem ser atingidas nesses indicadores. E nós temos os indicadores criminais, que são aqueles indicadores, via de regra, oriundos ou de pesquisa de vitimização ou de pesquisa através de registros de ocorrência policial havidos, que eles vão indicar se aquele tipo de crime, se aquele tipo de delito, ele está sob controle ou se ele está é a medida da eficiência e da eficácia da atividade policial, a medida final. Então nós trabalhamos esses dois espectros. Dentro do Rio Grande do Sul, nós temos o programa RS Seguro, que é um programa de gestão por resultados baseado em indicadores. Então, diariamente, nós temos reuniões operacionais, semanalmente nós temos reuniões táticas e mensalmente reuniões estratégicas para discutir para cada tipo criminal, ou para cada conjunto de delitos, que nós agrupamos em conjuntos de delitos similares, tipo, eu tenho o homicídio doloso, eu tenho o latrocínio, tenho a lesão corporal seguida de morte, num único grupo, porque eles significam o mesmo, tem um padrão de delito ali que gera o acompanhamento. Então, dentro desses grupos criminais, para cada grupo criminal nós temos uma série de estratégias e debatemos e revisamos constantemente a estratégia de atuação da Polícia Militar, em conjunto sempre com a Polícia Civil, com a Polícia Investigativa, com a SUSEP, com o Instituto Geral de Perícias, trabalhando nessas reuniões, cada
a cada grupo de reuniões corresponde a um escalão do governo, né? Começa no alto escalão do governo, todas as reuniões, que são as reuniões chamadas A1, elas contam com a participação, inclusive, do governador do estado, do governador, do vice-governador, dos secretários envolvidos nas temáticas que são desenvolvidas do DETRAN, do Instituto Geral de Perícias, Brigada Militar e Polícia Civil, e SUSEP. Então, nessas reuniões estratégicas são traçadas as linhas de atuação ali e a forma como vai se dar o enfrentamento dos delitos, e isso vai sendo desdobrado até chegar no caso, eu como comandante de batalhão, que vou desdobrar no terreno aquelas estratégias ali, ou vou fazer o planejamento daquelas estratégias que foram direcionadas de acordo com a variação criminal. Eu tenho, por exemplo, como nós temos um acompanhamento diário de todos esses indicadores, nós temos como verificar qualquer anormalidade, qualquer variação para mais ou para menos também nos serve, porque são as boas práticas, né? Elas devem ser registradas e também compartilhadas com os demais gestores da segurança pública. Mas quando ocorre um pico, por exemplo, de roubo a ônibus em uma determinada localidade, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma análise de inteligência daquele fenômeno, o que está acontecendo, tentando descobrir quais são as causas, em conjunto com a Polícia Civil, chegar até a autoria, realizar prisões e, enfim, efetivamente interferir na solução daquele problema. Então, nós temos um sistema de governança bastante forte, voltado justamente para isso que o Dr. Marcelo nos trouxe aqui, que é a questão da inteligência, né? Trabalhar com a inteligência. A questão dos roubos de veículo, por exemplo, nós temos um grupo especial trabalhando na Brigada Militar, que trabalha diariamente em conjunto com a Polícia Civil. Que é um problema muito grave aqui no Rio Grande do Sul. Né? Muito grave. Quadrilhas de assaltantes de veículos. De assaltantes de veículos. É um delito bastante complexo também, ele tem vários desdobramentos possíveis. Ele é um tipo de delito que substancia o crime com muitos recursos. Exato, né? Porque exato, você tem exato. toda uma rede ali, né? De desmonte, de deslocamento de peça. Clonagem, venda através de aplicativo WhatsApp. E também o veículo é utilizado para o cometimento de outros delitos, né? Vários criminosos usam o veículo roubado para cometer uma série de delitos, roubo a pedestre, roubo a estabelecimento comercial, etc., e abandonam aquele carro logo em seguida. Ele é uma ferramenta também de deslocamento do marginal. Mas, felizmente, nós temos conseguido resultados bastante significativos nos últimos anos, eu diria, mas especialmente no último ano. Nós reduzimos em 46% o número de roubo de veículo, considerando de janeiro até agora outubro. Nós reduzimos em 46% o roubo de veículos, né? Nós, um conjunto das ações envolvendo ali as instituições todas que são relacionadas ao problema. E temos vários outros delitos aqui que homicídios foram 43% quase de redução, que é bastante significativo. Tivemos aqui roubo a estabelecimento comercial, 28,62% de redução. Transporte público, 26,81%, 27% de redução. Que nós consideramos como prioritários os delitos que envolvem violência contra a pessoa, né? Então, são os roubos, via de regra, e os crimes violentos letais intencionais, que são homicídio, lesão corporal, e lesão corporal seguida de morte e latrocínio. Então, roubo de veículo, o furto de veículo também reduziu quase 7%, e o roubo a pedestre, 6,80%. Claro que existe o indivíduo que vive do crime, como vários que nós temos contato diariamente, o camarada que é preso um dia roubando veículo, um delito gravíssimo, né? A mão armada, aponta a arma para a cabeça do cidadão, nós trabalhamos, prendemos, ele vai preso, passa um tempo aprisionado, é solto e, via de regra, volta a cometer outros delitos, né? Nem sempre o roubo de veículo, ele pode cometer roubo a pedestre, pode cometer roubo a estabelecimento comercial, então é um ciclo. Nós tivemos só a exemplo, né? Nós tivemos já uma ação forte, então, no roubo de veículo, e começou, então, a haver um acréscimo do roubo a pedestre, que nós tivemos também que adotar outras medidas para contê-lo. Em cada região da cidade, por exemplo, de Porto Alegre, a dinâmica do crime de roubo a pedestre ele se dá de uma forma diferente. No centro é um tipo de roubo
a pedestre, nas regiões mais de periferia, um outro tipo, mais em parada de ônibus, em horários são diferentes também, cedo pela manhã ou logo início da noite, final da tarde, quando as pessoas estão chegando e caminhando pelas ruas do transporte coletivo até a sua residência. Então, de acordo com essa dinâmica que nós vamos observando, nós vamos agindo e atuando. Muito bem. Doutor Nelson, gostaria da sua avaliação aí dos números apresentados pelo Presidente da República e pelo Ministro da Justiça e qual é a opinião que o senhor tem em relação a isso. Pois, Guilherme, eu gostaria, antes de mais nada, fazer um gancho na tua manifestação, na abertura, em relação ao comando da Brigada Militar, e aqui fazer uma homenagem especial ao Coronel Mário Iqueda, que deixa o comando, e deixou um legado precioso daquelas pessoas inteligentes, aqueles espíritos iluminados que, num determinado momento, ele divulga, manifesta, publica uma tese, uma manifestação, um raciocínio que, apesar de conciso, vale uma enciclopédia. E para o policial em atividade, na prática, do dia a dia, em defesa da sociedade, é extremamente precioso esse ensinamento. Quem opta pelo confronto é o bandido. O Coronel Mário Iqueda. Quem opta pelo confronto é o bandido. Não há mínima dúvida, para que o povo em geral, a sociedade em geral entenda, não há esse estilo faroeste entre o bandido e o policial. O bandido tem que se curvar perante a lei e o policial é o braço armado da lei. Ele estando em estado de agressão contra a lei, aperfeiçoando uma infração penal típica, facilmente identificável pelo policial treinado para isso, ele deverá se curvar diante da intervenção policial. Por isso que, nesse momento, há uma escolha, essa é a instrução que se dá. Por isso que eu digo, daria para falar... Só sobre isso daria um programa. Já dá um programa inteiro. Bom, então, deixando de lado isso aí, eu quero dizer que não deixa de ter razão o doutor Marcelo, quando ele deixa transparecer o que se chama, eu chamaria, já vi em outras situações, a sensação de insegurança. Quer dizer, apesar desse resultado, isso não quer dizer que o Estado tenha o controle. Realmente não tem o controle, porque, aparentemente, se os resultados são bons, mérito das organizações policiais, da coragem, da dedicação, da cultura, do conhecimento, do treinamento dos policiais e a rigidez de suas organizações, o amor à camiseta, o seu patriotismo, o seu senso de dever exacerbado, senso de hierarquia, de disciplina, tudo isso em favor da sociedade, nem sempre é reconhecido. Mas o que eu quero dizer... muito demonizado em certas épocas. Eu acho que é importante. Mas o que eu quero dizer, isso não lhe diminui o valor. O que eu quero dizer é que, preparem-se, eu tive a oportunidade, em 1996, de sustentar esse ponto de vista perante um jurista francês, na USP, Núcleo de Estudos da Violência. Eu digo, professor, o que a polícia tem a ver com criminalidade? Se a polícia não atua nas causas, não tem como ela ser responsável pelos resultados. Criminalidade enquanto comportamento social. Ora, todos nós sabemos que a polícia não controla a sociedade. Nem no regime nazista, nos países ocupados, não deixou de existir algum crime. Eu tenho exemplo, posso citar aqui, seria longo demais. Tem exemplo na França, homicídio, gente que escondia judeus para mandar para a Argentina e que, no entanto, matava os judeus e ficava com o ouro que eles traziam. E a polícia francesa descobriu essa série de homicídios em massa, praticados no sul da França, em Marsella, para onde havia um corredor de imigração judaica e levavam o que podiam apurar de recursos, eram assassinados. E os policiais se deram conta, não os soldados nazistas que controlavam tudo. Então, por mais sufocante que seja a opressão, não há como controlar. Então, quem deve enfrentar, aliás, foi criado para isso, foi imaginado para isso, para proteger e
consolidar a tranquilidade da sociedade sobre a qual ele se estende é o Estado. É verdade. Não há como responsabilizar a unidade do Coronel Nunes pela alimentação, não é? A logística de armas e munições do crime organizado. Ele vai aprender, e no outro dia vai aprender de novo, e no outro dia vai aprender de novo. Quem pode com isso, a fonte de inspiração é o caráter territorial do direito penal e, consequentemente, do sistema penal repressivo. Se ele é territorial nacional. A lei penal é nacional, a lei processual penal é nacional. A Constituição Federal, ela estabelece que segurança pública é um dever do Estado. E nós chegamos aonde chegamos, onde dizer que mataram menos 10 mil pessoas, 10 mil brasileiros inocentes, vítimas da estupidez do Estado, da negligência dos governantes, é uma vantagem, quando, na verdade, não deveria haver o número inteiro de 60 mil, 70 mil, como se fosse isso aqui dominado pelo Estado Islâmico. Não poderia ter acontecido. Mas chegou até lá, ao ponto, para ilustrar, que a Constituição Federal, desde 88, sempre foi, mas desde 88 que ela estabelece que é um dever do Estado. Ora, a Constituição Federal, ela regula, institui e estrutura o Estado, a União Federal. Para ilustrar essa minha informação, esse meu comentário, o ex-presidente Temer, professor de Direito Constitucional, vem dar uma entrevista e diz a seguinte frase, que era, aliás, a repetição de outros tantos ridículos, irresponsáveis, e desonestos governantes que vieram antes. Colocou um S. A segurança pública é dever dos Estados. Isso nunca existiu. Não é dos Estados, nem para o presidente Temer, nem para os que os antecederam, nem para os ministros, nem para aqueles que continuam negando. Sempre foi dever da União. Pela simples razão que a lei penal, o crime, não é tolerado pela lei nacional. Bom, hoje em dia, nós temos o fenômeno das armas e das drogas, não é? Que dá um caráter, inclusive, internacional. E só é possível para o Estado Federal lidar com esse assunto. O que tem a ver o delegado do distrito de Sergipe a ver com a droga que veio do Paraguai. Ele tem acesso à fronteira? Quem é que não sabe que veio pela violação da fronteira? Aqui no Rio Grande do Sul, nenhuma das drogas consumidas aqui é produzida aqui. Isto é simplesmente uma ilusão. E o que pode fazer um policial, um batalhão, uma brigada militar inteira, a polícia inteira, com esse fenômeno? Nós não controlamos a fronteira do Paraguai. A Bolívia, há 10 ou 15 anos atrás, é dito por um ministro, saiu no jornal, eu recortei, tenho recorte até, faturava no Brasil, na época, 12 bilhões de dólares por ano com cocaína. Com o apoio do governo boliviano. Com a tolerância. Sim, obviamente. Apoio, não é nem tolerância, é apoio. Descarado. Obviamente. Então, quer dizer, com relação a isso, o que pode o Estado da Paraíba fazer? Nada. Nada, claro que nada. Não tem nada a ver, nada a polícia de lá ou de cá ou do Amazonas, não tem nada a ver. Quer dizer, cabe à União. Então, agora, nesse particular, de certa forma, esses primeiros resultados que, obviamente, merecem louvor, e são louváveis e são apreciáveis, não é? Porque positivos, eles são indicativos, por exemplo, das viagens internacionais. O doutor Sérgio Moro, por exemplo, combinou com o governo do Paraguai, não é? Para, afinal de contas, colaborar e não incentivar a produção da maconha, que dá o resultado aqui. Controlar o contrabando, que tem um orçamento de 818 milhões de reais no Rio Grande do Sul, o contrabando vendido, especialmente o cigarro. 818 milhões. É o Estado que convive com isso aí, que é o chamado Estado paralelo. Quer dizer, aí vai resolver isso com quem? Com o delegado de polícia, com uma divisão, com o DENAR, que conhece com aquele? Claro que não. A polícia faz e faz muito bem o seu papel.
não é? Mas caso a caso, ocorrência a ocorrência, episódio a episódio, enfim, de acordo com o seu planejamento e a previsibilidade, para não deixar desandar a coisa. Tanto é que, como eu comentava aqui antes, a nossa sociedade, como qualquer uma, não pode, muito principalmente a nosso estado crítico agora, viver uma hora que seja sem policiamento ostensivo nas ruas. E o conhecimento. Bom, por quê? Porque nós, além de todo esse horror que acontece no plano nacional e internacional, ainda temos gasolina nessa fogueira, que é a impunidade, que diz respeito, como eu dizia antes, que diz respeito à inexistência de um sistema penitenciário eficaz, não é? Um planejamento nesse sentido, que dê não só o cumprimento real, objetivo, não é, da pena, como também confira às pessoas condenadas sob tutela do Estado uma condição de dignidade. Então, o que se faz? Os governantes irresponsáveis jogam para as costas das polícias. Se virem, põe na viatura, põe num container. Não é? Aí depois vamos combater. Como é, por exemplo, episódios de violência. O racismo, por exemplo, como é que pode ser combatido? É nas escolas. Isso aí é a Secretaria de Educação, o Exército para combater a violência é o magistério, não é a polícia. Nós não podemos combater com a repressão policial pessoas que têm ideias criminosas a respeito de raça, por exemplo. Não é? Fora outras, a violência sistemática e cultural contra idosos, não é? E por aí vai. Então, agora saudamos, finalmente, agora entro no Dr. Sérgio Moro. Pela primeira vez, eu sei, porque eu tenho a honra, não é? Aqui não trago, aqui não, já estou aposentado há 20 anos, aqui não tem nenhuma vaidade, mas eu trago aqui o meu projeto, não é? Beto, consegue enquadrar? Enquadrar. Beto vai fazer o enquadramento do projeto? Pode, Coloca dá para ele? mostrar Pois não. atrás, vai para o Pois não. 1996, não é? Eu intuí que deveria ser adotado uma sistemática integrada, não é? Da União, dos estados e do município, cada um no seu papel. Pela natureza do nosso território continental, é claro que os estados são uma realidade, a federação necessária, e tem a sua autonomia administrativa definida na Constituição, e a atividade policial é, sem dúvida nenhuma, atividade administrativa. Não é? Agora, o município, como é que se introduz o município? Na minha opinião, o município é credor de... Não vamos confundir, eu estou falando de segurança pública, porque, felizmente para nós, não é pela presença do Coronel Nunes aqui, e nem pela minha condição de ex-delegado de polícia, não é, que sou aposentado com muita honra da Polícia Civil, mas as polícias, por si, pelos seus resultados, são ótimas. Agora, é claro que não dá para transportar a carga de um navio numa Kombi. Não é possível, a realimentação do crime é infinita, a multiplicação é geométrica, não é? Porque não há o controle. Então, como é que é o controle? Atacando as fontes. Por exemplo, essa mentira mesmo, da tolerância lá, da liberação da droga no Uruguai. Mas vem cá, Guilherme, Coronel Nunes, doutor Marcelo, maconha é uma planta tropical, o Uruguai é frio, não cresce maconha lá, é mentira, só mandando buscar no Paraguai. Eles se tornaram um centro de tráfico, claro. Já quantas jamantas foram apreendidas de droga aqui no Alegrete, em Uruguaiana? É mentira. Só isso. E houve uma explosão nos índices de violência no Uruguai. Mas, ora, é evidente. Quer dizer, eu imagino que a coisa foi assim. Eu disse, olha, um país de 3 milhões de habitantes, tá? A quarta parte do Rio Grande do Sul, chega lá... E tem um aspecto moral, né? Que ali a legalização se deu por meio do Estado. Então é uma legalização estatizada. O Estado financia o vício alheio. Tem moral, além de tudo, né? Não, isso aí é inescrupuloso. Mas eu fico imaginando qual teria sido. Por exemplo, será que não apareceu alguém interessado em usar a eficiente e organizada rede bancária uruguaia para movimentar aí cerca de quase $1 trilhão? Olha, eu, por exemplo, eu imagino que eu faria. Se eu tivesse interessado em usar um país como o meu escritório de contabilidade, eu diria assim, olha aqui, seu fulano, eu não vou lhe
oferecer um fusquinha, nem uma outra casinha, nem nada. Eu vou depositar aí um chequezinho de 10, 20 bilhões de dólares aí na sua rede. Vai dar uma liquidez maravilhosa, não vai existir juros, não tem inflação, não tem nada, e só, não dei nada para ninguém, é só para circular o dinheiro aí. Ah, maravilha. Claro, eu penso no meu país, pode botar o dinheiro aí, e o resto é conversa. Porque realmente, em termos de consumo de droga, o Uruguai e nada é a mesma coisa, então teria de fazer isso no Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos girar a roda, doutor Marcelo, vamos lá, continuando. Então, os temas foram bem colocados e acho que para o telespectador também compreender um pouco a discussão sobre segurança pública, e aí eu quero abrir o leque. Por quê? Quando a gente trata de segurança pública, nós temos que também pegar o aspecto da prevenção, que realmente a redução desses números de violência demanda uma inteligência de posicionamento, uma estratégia porque cada crime, cada tipo penal vai depender de uma determinada forma de controle, né? O furto e o roubo é uma situação diferente de controle que o tráfico. Claro que existe uma interligação, mas para te derrubar uma organização criminosa que estão aí ainda as facções, é um tipo de investigação diferente e estratégia diferente para controlar o furto e o roubo de carros, ou o furto e o roubo de coletivos. Então existe um plano de prevenção, que é bem no âmbito das polícias ostensivas, né, do policiamento militar. Depois a gente vai tratar de um âmbito de investigação criminal, que aí trata da Polícia Civil e da Polícia Federal. Então são formas de inteligência que têm que estar interligadas, mas que são diferentes, né? Porque a polícia investigativa ela tem que se valer de outros métodos de inteligência diferentes da Brigada Militar para conseguir, por exemplo, desmantelar uma facção criminosa. Então aqui é um outro aspecto de inteligência que o Dr. Nelson bem ressaltou, porque nós não estamos satisfeitos com os números de apreensões, a gente precisa não ficar enxugando gelo, a gente precisa de uma inteligência, e para controle de facção criminosa, a inteligência é no âmbito de polícia federal, de polícia investigativa, que é diferente daquele controle que é um controle mais de movimentação, de apreensões ocasionais, de evitar que os crimes aconteçam. Claro que a gente precisa de uma interligação. Num terceiro momento, a gente passa para o aspecto do Poder Judiciário. Então, a participação do Poder Judiciário na segurança pública e no controle da criminalidade também. E como o juiz, como um ator, além de trabalhar com o papel vamos dizer assim, dar essa resposta para a sociedade, porque existe essa demanda, né, dar uma resposta jurídica, mas tem que ser uma resposta jurídica que respeite as liberdades individuais. E aqui nós temos um terceiro aspecto, que é o Poder Judiciário. E um quarto aspecto, que é o cumprimento da pena, a execução penal, que é uma outra mazela que nós, como sociedade, temos que enfrentar. E quando eu falo que a gente entra, precisa... inclusive, naquilo que o Dr. Nelson mencionou, que era do sistema prisional brasileiro, que é uma desgraça. Exatamente. E quando a gente trata de inteligência e a necessidade de dividir esses momentos de inteligência, eu diria, porque são técnicas de investigação diferentes, técnicas de atuação diferentes. Uma coisa é o policiamento ostensivo e a sua forma de atuação, outra coisa é a Polícia Federal, a Polícia Civil e a sua forma de atuação. Para quê? Para que se instaure um processo que respeite as garantias fundamentais, que tenha prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e que venha a trazer com segurança para um juiz, para um promotor e para a própria sociedade que aquela condenação ela é devida, ela é justa e no fim que essa pena vai ser efetivamente cumprida, né? Então, esses quatro momentos aqui da política criminal e que são parte da segurança pública. E qual é a nossa maior preocupação? E aqui eu já passo a palavra. Hoje, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, a gente está com uma grande dificuldade da implementação do processo eletrônico. Então, por exemplo, a VEC tem processos de clientes meus que estão cumprindo prisão domiciliar com um acórdão que inclusive já foi anulado, que nem sequer houve decisão da VEC porque o processo pende de digitalização. E a pessoa está cumprindo pena de um processo que não existe mais. E eu aguardando o pedido. Morosidade. Então a gente tem o número do inquérito policial, que é 1, ele vai distribuído por um sistema eletrônico no TEMES ou no Poder Judiciário, que é físico ainda em termos de processo criminal estadual e federal,
ainda é o EPROC, que é outro. E aí ele vai para um processo de execução criminal que é outro sistema, vai para o STJ é outro sistema, vai para o STF é outro sistema, então a gente não possui uma interligação de dados. E nesse nosso filtro, nesse nosso mapeamento, a gente não sabe se aquele inquérito policial lá que deu origem ao furto de roubo gera efetivamente uma condenação lá no final e se essa pena foi cumprida. Então, para a gente fazer esse mapeamento, a gente precisa abrir processo por processo, abrir caso a caso. E como é que eu vejo a questão? A gente precisa de uma interligação de dados de um sistema que consiga unir essas informações para quê? Para que o nosso mapeamento, que vem da polícia ostensiva, da polícia investigativa, do judiciário e depois do cumprimento da pena, ele seja completo e a gente consiga ter um panorama efetivo com inteligência, tanto em prevenção como depois em persecução. E é nesse caminho que eu vejo que a gente tem que avançar como sociedade e como Estado para que tenhamos um maior controle da criminalidade e que esses processos sejam efetivamente, vamos dizer assim, legais no ponto de vista constitucional, respeitando as garantias de cada cidadão, isso tem que ser respeitado no processo penal, como também sob o aspecto processual penal. Muito bem, Coronel Nunes. Bom, perfeito, doutor Marcelo, a gente concorda. Depois eu vou te contar do EPROC aqui, o que o Dias Toffoli decidiu. Não sei se tu chegasse a ver. Não acompanhei no... Depois eu vou ler, depois do intervalo. Vamos lá, Coronel. Bom, bem, acrescentaria ou chamaria atenção para um outro aspecto também do crime, que é o aspecto cultural, né? Nós temos como formação, dentro da formação cultural nacional, uma certa relativização moral em relação ao crime e ao criminoso. É verdade. Quer dizer... Uma certa idealização. Uma idealização do criminoso. Como vítima, até como que alguns chamam um eventual revolucionário. Que alguns chamam de bando de idolatria, né? Mas eu chamaria atenção para o aspecto cultural mesmo, para a relativização moral. Quer dizer, o crime não é tão grave. A gente pega o criminoso, por exemplo, efetua uma prisão, se for conversar com ele e perguntar, tu te arrepende de ter cometido esse roubo? Não, roubou muito mais em Brasília. Quer dizer, ele já tem a desculpa para o cometimento do crime. Moralmente, ele não se sente resignado. Ele não sente que está fazendo alguma coisa contrária à ética, ou contrária... Eles têm uma ética própria, uma ética deturpada, evidentemente, uma ética completamente descabida, mas existe esse sentimento no mundo do crime. Eu tive uma oportunidade, uma conversa com uma professora de uma escola, não vou evidentemente revelar qual, que tá na minha área lá, a escola fica na área que eu tenho responsabilidade territorial, e a professora me dizia que ela fez uma pergunta para uma classe de 6ª série e perguntou se eles tinham orgulho de ser brasileiros. A maioria não tinha orgulho. Se tinham orgulho de ser gaúcho? Alguns. Porto-alegrense? Não. Mas de que vocês têm orgulho? Nós temos orgulho de ser da vila tal. Por quê? Porque tem a facção tal. Facção criminosa. Quer dizer, a facção tal. Vira um elemento identitário, gera uma sensação de pertencimento. Exato. Então, para alguns integrantes daquele grupo, pertencer a uma facção criminosa, pertencer a um grupo criminoso, é um modo de vida, é uma escolha. Uma escolha feita, que devemos salientar, feita por uma minoria, por uma ínfima minoria. Claro. Né? Por mais pobre que seja a comunidade... Aliás, a comunidade são os pobres as maiores vítimas da violência. São as maiores vítimas, né? sem dúvida nenhuma. São as comunidades pobres que estão sequestradas por esses estados paralelos do crime que, infelizmente, se proliferaram porque eles agem nas sombras. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, felizmente, nós não temos domínio territorial de facção criminosa nenhuma. A polícia ela entra em qualquer lugar, com qualquer número de policiais. Nós temos mais armas, temos mais treinamento, e somos mais capazes do que qualquer facção criminosa que tenhamos atuando aqui no Estado. Infelizmente, essa não é a realidade total do Brasil. Não é a realidade do Brasil, nós sabemos disso. Mas aqui no Rio Grande do Sul isso não acontece. Não acontece o domínio territorial. Eles agem nas sombras. Claro, a comunidade, eventualmente, ela fica refém, porque a polícia ela toma e ela não fica o tempo todo na região. Quem fica o tempo todo é o criminoso, que ele vai preso e em seguida ele está de volta. Né? Então, realmente, ocorre um ciclo ali por agirem nas sombras. Mas eu chamo a atenção, então, que o combate ao crime, ele começa condenando o crime e o criminoso, moralmente. Muito bem, nós vamos ter que ir para o intervalo. Na volta, o Dr. Nelson dá mais uma de suas
análise aí sobre essa questão. Eu vou trazer aqui também esse ponto aí trazido pelo Dr. Marcelo, referente ao EPROC, né? A decisão do Dias Toffoli é maravilhosa. Vocês vão ver só daqui a pouco sobre isso. Vocês continuam assistindo Cruzando as Conversas conosco pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. Hoje estamos debatendo sobre a queda nos indicadores de criminalidade no país. Por que está acontecendo? O que dá para fazer para melhorar ainda mais esses números? Pela primeira vez nós temos realmente um conjunto de informações positivas na área da segurança pública. E isso é para ser comemorado, que as coisas continuem andando nesse caminho. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Hoje estamos debatendo sobre a queda nos números da violência no Brasil. E vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 da NET, também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Não deixe de curtir e de compartilhar. Os nossos programas estão todos no nosso perfil no Facebook, a nossa página no Facebook. Lembrando, @RDCTV Digital. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Estão aqui no programa hoje o Dr. Marcelo Marcante Flores, que é advogado criminalista, o Dr. Nelson Soares, advogado e ex-delegado de polícia, o Tenente-Coronel Fernando Gralha Nunes, que é o comandante do 20º Batalhão da Brigada Militar. Antes de nós voltarmos aqui para o assunto principal, eu quero só trazer aqui a informação que eu acabei de ler no perfil do meu querido ex-colega Leonardo Faccioni, que é sobrinho neto de um político aqui muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, Victor Faccioni, sobrinho do Victor Faccioni, Leonardo Faccioni. Ele compartilhou uma matéria do migalhas.com.br, que é um dos principais portais jurídicos do Brasil. Eu vou ler aqui um trecho do que ele escreveu. O Dias Toffoli, veja só, na qualidade de presidente do Conselho Nacional de Justiça, ordenou que a Justiça Federal do sul do país pare de licenciar gratuitamente as justiças estaduais o seu sistema de processo eletrônico, o EPROC, o qual, desenvolvido por ela mesma, é o mais bem avaliado entre os usuários internos, servidores, magistrados, e externos, advogados e auxiliares. Ao revés, o ministro exige que os tribunais estaduais apresentem, em 10 dias, cronograma para a implantação do concorrente PJE, o pior avaliado pelos mesmos usuários. É de se presumir que os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, a subsidiar a determinação ministerial, não operem nenhum dos dois sistemas. Outra explicação talvez esteja oculta sob a nota pela qual o Tribunal de Justiça de Santa Catarina respondeu ao ofício Toffolino. O ofício Toffolino é boa. Nela, conforme matéria, o colegiado explica que o EPROC gera uma economia aos cofres públicos da ordem de 14,5 milhões de reais ao ano. Para alguém, pois, os 14,5 milhões ao ano estão, por certo, a fazer falta. E aí, o que tu acha disso rapidamente? Eu, como operador dos sistemas, né, eu tenho processos... Garanto que o Dr. Nelson também é operador dos sistemas. O sistema do STF... Obrigado também. Obrigado também. Todos aqui, todos os demais. Todos demais. O sistema do STF, como operar para advogado, eu vejo como o pior de todos. O STJ é um pouquinho melhor que o do STF, mas não chega aos pés do EPROC. O EPROC realmente é o melhor. O do nosso Tribunal de Justiça é um sistema também muito atrasado, muito complicado, confuso de se manejar. E quando o EPROC começou a ser incorporado, vejo eu como um avanço para a Justiça Estadual, pois é o melhor sistema que a gente tem. Na execução penal, eles estão adotando um terceiro sistema, que é o sistema seu. Então, é esse descompasso que eu quis trazer, porque isso dificulta muito o trabalho de inteligência e de compreensão do fenômeno criminal como um todo. E ofícios como esse, ofício Toffolino... Esse termo típico do Faccioni. Excelente. Né? Gera esse tipo de perplexidade na gente, né? Porque se é um sistema bom, que funciona melhor e é mais econômico, nada justifica o desuso ou
né? O porquê não vai ser implementado na Justiça Estadual. Perfeito. Na Brigada Militar, nós acabamos também de implementar o sistema EPROC. Hoje, todos os processos, os inquéritos dos policiais militares e processos administrativos são todos digitalizados e depois se comunicam com a Justiça Militar através do EPROC também. Claro. Nunes. Não, de qualquer maneira, bem que ele podia, a bem de todos, já que se trata de um interesse público maciço, né, de toda, não só a militância forense, mas com a própria sociedade, para a qual revertem os resultados e deverão, que é quem sustenta. Com certeza. Não é? Quem paga a conta. Deveria ser precedido de um cuidadoso estudo, não é? Um integrado, aí consulta aos tribunais, consulta aos magistrados. É sempre assim, quer dizer, é a embriaguez do poder. Agora, por exemplo, eu dou esse exemplo aí do tema da ordem do dia, aí, que é o da prisão em segunda instância. Um voto desautoriza todos os juízes criminais de todos os estados brasileiros. Para que se aceite a não prisão na segunda instância, até agora, então, é o rótulo que se cola em cada juiz criminal, em cada Câmara Criminal de cada tribunal de cada estado, o rótulo de negligente ou de ignorante. Vocês não sabiam que tinha que ser assim? Pois é, precisou chegar aqui na nossa sumidade, como diz o ministro Marco Aurélio, não é? Uma pessoa comum não pode se dirigir a mim nem para convidar para um coquetel de lá em Santa Catarina. Afinal de contas, eu sou sangue azul. E ele é um réis mortal, imagina, um chefe de cerimonial, de tribunal, o que é isso? Diante da minha grandeza, da minha iluminação. Então, diante desta manifestação de soberba, não é, se tem uma ideia de como se faz a gestão desse interesse tão importante. Quer dizer, ora, no mínimo, era para colocar em debate com toda a magistratura, e aqui eu faço não tenho procuração, claro, mas por um dever de consciência, faço a defesa da magistratura criminal do Brasil, não é? Que não pode ser marginalizada por um palpite de última hora que muda e volta atrás. Tal qual aquela famosa fotografia do Jânio Quadros dando um passo sobre ele mesmo. Lembra aquela? Assim, eu acho as que meio duas bêbado, pernas cruzadas, pernas cruzadas, calcanhar torto. É a imagem dá uma do volta Jânio. de qualquer jeito para desdigo da minha palavra em honra do meu proveito e por aí vai. Quer dizer, não pode ser assim. Então, de qualquer maneira, voltando ao tema da segurança... Isso tem tudo a ver com segurança, porque, Sim. afinal de contas, a administração do Poder Judiciário ela é fundamental. Sim, É o sistema. por favor, é o como é que coroamento você de tem tudo a todo o ver. esforço. Por quê? Porque aquele outro ramo enorme que deve merecer as atenções do Estado, que é a geração ou não, ou a extinção da impunidade, que é gasolina na fogueira. Este sim, a impunidade sem nenhum medo de errar, é causa de aumento de criminalidade. Com certeza. Por exemplo, o doutor Marcelo estava falando em determinados crimes. Para a Polícia Judiciária, cuja a missão constitucional é apurar materialidade e autoria do delito, não é? Elas, naturalmente, se valem da investigação. E nessa apuração se revela, a gente, na experiência que a gente tem, certamente o coronel tem conhecimento desse assunto também, não é? Que determinados crimes, como, por exemplo, os crimes contra o patrimônio, são sensíveis à repressão. Se houver uma repressão maciça, eu não vou dizer que eles chegam a zero, mas que dá uma enorme sensação de alívio para a sociedade, dá. Olha, a coisa está ruim, está dando cana, então vamos experimentar do outro jeito. O tráfico de drogas nem precisa dizer, sensível à repressão. Agora, claro, as forças policiais têm os seus limites, não é? Mas sempre a origem de tudo, a inspiração, o suporte é o Estado. Tanto é que essa questão de deixar nas costas da polícia, não é o caso do Rio Grande do Sul, mas desgraçadamente o caso do Rio de Janeiro. É verdade. Não é surpresa nenhuma um estado em que o governador cumpre 200 anos de cadeia e 100 e tantos policiais assassinados. É proporcional ao regime, ao descalabro a que levou a corrupção, o desmando, a negligência do Estado e dos governantes. Felizmente para nós, gaúchos, os catarinenses, tanto quanto eu sei,
né, em outras unidades, São Paulo, por exemplo. outras unidades da federação, não chegaram nem perto disso. Mas, de qualquer maneira, esse é o indicativo do horror. 120 policiais assassinados, coronel. Mas isso é insuportável. Aqui no Rio Grande do Sul, esse ano, quando nós tivemos uma flutuação no número de homicídios de policiais, que acabou, infelizmente, se acumulando em poucos dias, de tragédia. houve uma enorme comoção no Estado. Ainda no hoje. Rio de Janeiro, isso infelizmente se tornou uma estatística Banal, comum. banalizado. Banalizou-se a vida Banalizado. do oficial da segurança. Não, sabe por quê? Não que policial e tal. Não, é porque se com os policiais a bandidagem faz isso, imagina para o restante da sociedade. Comum, né? Aí dá um exemplo daquela mãe com o filho no Colégio Dom Bosco, aquela médica na José Bonifácio, assaltada ali, foi assassinada de manhã, e ela ia para o pronto-socorro, lá onde ela trabalhava, e por aí vai. Quer dizer, começam a acontecer essas coisas horrorosas. Então, de qualquer maneira, não é, eu vou dar aqui um exemplo da integração, até dois. Não é? Diz aquele ditado, que pelo menos se conhece aquele ditado em espanhol, né? El diablo no es peligroso por diablo, pero por viejo, né? Então, a gente com mais idade vai tendo mais experiência, né? Então, eu tinha tido a graça e a felicidade de, quando eu fui diretor da Academia de Polícia, de trazer a polícia francesa aqui para fazer umas operações aí e tal. Foi muito bom mesmo. E eles tinham feito uma operação aquele famoso sequestro daquele avião em Marsella, que foi na Argélia, foi sequestrado, o avião parou lá e a polícia francesa dominou a situação. E naturalmente, para mim, não é? Até pela facilidade do idioma, né? Porque eu sou formado em língua francesa já há 50 anos, então, para mim, eles contaram que não foi bem assim. Que eles fizeram uma coisa que eles não podiam ensinar para polícia nenhuma do mundo. Né? Que eles dispararam, eles invadiram o avião quando desconfiaram que eles queriam botar 20 mil litros de gasolina para ir de Marselha a Paris, que não iam gastar nem 3 mil litros, né? Que eles queriam, no mínimo, explodir aquilo no Arco do Triunfo, na Torre Eiffel, no Palácio do Governo, alguma coisa. Aproveitar a viagem. Aproveitar a viagem, aquela gasolina toda, né? Aquele combustível, né? Então, houve uma... Tá. Um desses policiais que participou dessa operação, depois esteve aqui em Porto Alegre, o Didier. E então ele estava me contando. Só que o que ele não contou, nós fizemos aqui um ensaio, não é? Com a polícia do Exército, a nossa, a Brigada Militar e a Polícia da Aeronáutica. E fizemos uma reconstituição da retomada. E, por sinal, quem se saiu melhor foi a Brigada Militar, naquela oportunidade, em 95. E aí se saiu melhor na instrução para recuperar e tal. E ele, para mim, revelou, não é? Que eles invadiram o avião por trás. Os árabes eram do Marrocos, e o Marrocos se fala francês. Mas eles deram um comando para os passageiros baixarem a cabeça e desataram a fuzilaria sobre a cabeça dos passageiros. Felizmente atingiram só os piratas lá, os sequestradores. Eles entraram, como quem diz, vamos dizer que fosse em português, né? Abaixa a cabeça, qualquer coisa assim, ou atenção, ou eles perceberam, enfim, instintivamente. Eu sei, coisa que eles não poderiam jamais fazer, invadir o avião, eles colocaram em risco a totalidade. Felizmente, o velhinho lá em cima estava olhando, e aí não atingiram nenhum dos passageiros. Então, isso é importante. Mas quando depois eu fui convidado para ir lá, e eu conversando, olha o valor, tem dois exemplos, esse é até internacional. Conversando com o chefe da Interpol, em Lyon, a sede da Interpol em Lyon, parece o cofre do Patinhas, tem um fosso ao redor, uma muralha, então, concreto. E aí eu comentei com ele que tinha havido uma apreensão de máquinas caça-níqueis no Porto de Santos e que eles tentaram subornar não sei quem lá, com 20 milhões lá e tal. Isso naquela época, isso é 98. Eita. Aí, na hora, ele era argentino, de Corrientes, o presidente da Interpol. O que aconteceu? Então é para lá que eles foram? Nós sabíamos que esse pessoal do caça-níquel, cuja capacidade de esvaziar uma economia da moeda corrente é enorme, se deixar livre, daqui a pouco passa pelo funil tudo.
Eles não sabiam. Com a minha informação acidental, ficaram sabendo lá, Interpol, que os caça-níqueis estavam aqui no Porto de Santos. Entendeu? Então, a integração de em qualquer medida, em qualquer dimensão, é importante. Não tem trabalho isolado, tem o contato, a gente poderia, certamente o coronel também, nesse trabalho de policiamento. Agora, a organização, a prevenção contra determinados crimes e tal, é realmente a ação do Estado. Muito bem. Vamos fazer um intervalo, Beto? Vamos lá, voltamos na sequência para as considerações finais dos nossos 3 convidados nesse interessantíssimo debate sobre a queda nos índices de criminalidade no Brasil. Voltamos depois do intervalo. Só as considerações finais. Considerações finais e despedir. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas. Vamos apresentar memoriais? Programa que hoje debate. Nós continuamos o debate ao longo do programa, tanto ao vivo quanto em off dos intervalos. Cruzando as Conversas na RDC TV, você nos acompanha @RDC TV Digital nas redes sociais e pelos canais 24 e 524 da NET. Temos alguns minutos aí para as considerações finais dos nossos convidados. Mas eu fico muito satisfeito de nós podermos estar tratando de um tema que, ao longo de tanto tempo, trouxe informações e novidades negativas e que agora parece que começa a se desdobrar de uma forma melhor para a sociedade brasileira. Quando nós mencionamos redução nos índices de criminalidade, em termos reais, no comparativo, no caso dos homicídios, que é o mais grave de todos, houve uma redução aí que preservou a vida de 7 mil pessoas. Quer dizer, 7 mil brasileiros estão vivos hoje e não estariam se os índices de criminalidade e de assassinato fossem os ostentados em outros anos. Quer dizer, está se preservando vida, está se garantindo o direito mais básico que o Estado constituído pode dar. Então, eu acho que é uma retomada e eu espero convidar vocês novamente para vir aqui no programa para nós ficarmos ainda mais impressionados com a evolução desses números. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e deixar 2 minutos para despedidas de cada um. Obrigado. Doutor Marcelo, obrigado por ter vindo, vai voltar outras vezes. Obrigado, Guilherme. Aceito desde já o convite, fiquei muito satisfeito e muito lisonjeado por estar aqui e debater com uma mesa tão qualificada. Um tema que, como eu disse no início, pulsa e é o tema do qual eu sou apaixonado. E eu vou plantar uma semente que é a seguinte: na última disciplina de pós-graduação que eu dei, eu baixei uns dados do Ministério da Justiça, e aí a questão da segurança pública que a gente tem que abordar com outro viés também e acrescentar no debate. E eu trago aqui porque os dados do Ministério da Justiça sobre a Operação Lava Jato, claro que tem todo o aspecto crítico da questão da legalidade, da questão da necessidade de se garantir as garantias constitucionais, e isso é um ponto que a gente sempre tem que zelar como operadores do direito, como em qualquer esfera, tanto na polícia, a polícia tem que cumprir a Constituição, cumprir a lei, os juízes, os advogados, estamos todos aqui nesse sentido. Mas o dado é o seguinte: 2 bilhões e 400 milhões de bens bloqueados ou apreendidos nas operações. Até 2017, esse último dado atualizado. 14 de 8 de 2017. Eu estava pedalando pela Orla, que novamente estamos com os trecho 3, e eu, por curiosidade, fui olhar o valor da obra, que sempre, quando tem a placa, e o valor da obra era 46 milhões. Então eu fiz o cotejo e fiquei pensando, com esse valor, porque bens sequestrados, conforme o Código de Processo Penal, são aqueles que, no mínimo, há um indício de proveniência ilícita dos bens. Sem isso, em tese, o juiz não poderia. Claro que existem os erros judiciais, mas a gente tem um parâmetro aqui, 2 bilhões e 400 milhões. Quantas orlas a gente conseguiria fazer com esse dinheiro que foi desviado? E a nossa segurança pública está, digamos assim, sofrendo por muitos anos diante de dados como este. Então, é um tema que precisa ser debatido, que precisa ser colocado para a sociedade gaúcha, brasileira, e... Entrou uma ligação sem querer. E por essa razão... Só para concluir, então. Eu agradeço muito o convite, o debate, estou à disposição para novas
novas oportunidades, e eu trago esse ponto aqui como um ponto final para dizer, tem muita coisa a ser debatida em termos de segurança pública que a gente precisa ir a fundo e, volto a dizer, né, com inteligência, mas o Estado tem que cumprir a lei para fazer cumprir a lei. Muito obrigado, Marcelo, fico muito feliz e espero que voltes aqui em outras oportunidades. Certamente o convite está feito. Eu acho que o trabalho desenvolvido pela Operação Lava Jato, ele é um divisor de águas na história do Brasil. Claro que toda operação ela tem aspectos que são dignos de aplauso e outros de observação, crítica e aprimoramento. É assim que se constitui a evolução dos processos em um país democrático. Mas, inegavelmente, era necessário um divisor de águas e ele existe e tem que ser comemorado nos seus aspectos positivos. Então, eu agradeço novamente a sua participação e sempre dizendo, né, se nós temos aí uma organização criminosa no poder, como é que você vai combater o crime nas ruas? Né? É difícil. Coronel Nunes, muito obrigado. Bem, Guilherme, eu agradeço pela oportunidade, agradeço pelos conhecimentos também que os debatedores aqui trouxeram, aprendi bastante pessoalmente. E deixo aqui uma mensagem de otimismo para o futuro da segurança pública em geral no Brasil, em especial aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma expectativa de reaparelhamento, engajamento da sociedade civil, através do plano, por exemplo, de incentivo à segurança pública, que é a conversão de recursos destinados ao ICMS para reaparelhamento das polícias. Nós temos uma expectativa de melhorar bastante a qualidade do equipamento, melhorar bastante a condição material do nosso recurso, a condição de investimento em tecnologia, que a Prefeitura de Porto Alegre, que até inclusive deixei de citar, uma parceira nossa aí na questão de implementação de soluções tecnológicas e de parceria também com os diversos órgãos, câmeras de vigilância, cercamento eletrônico, tudo é um conjunto de esforços ali do poder público e da sociedade que tem contribuído bastante. Esperamos que consigamos continuar evoluindo nesses aspectos que são tão importantes para todos nós. Muito bem. Muito obrigado, Coronel Nunes, pela participação aqui no programa e também agradecer o meu querido Nelson Soares pela sua volta aqui no programa e parabenizá-lo por esse trabalho pioneiro aí que tu apresentaste aqui no programa. Parabéns pelo ineditismo. Infelizmente, né? Infelizmente demorou para alguém. Demorou. Mas veio. 23 anos mais e está em boas mãos. Está em boas mãos e os primeiros passos são os mais acertados. Inclusive, temos que até esclarecer um pouco esses dados de melhora aí, de redução. São um plano piloto em 4 cidades brasileiras escolhidas a dedo pelo Dr. Sérgio Moro para um plano piloto. Então, vem coisa melhor aí, quando se estender essa experiência que está mostrando sinais positivos para todo o Brasil. Então, nas mãos seguras de quem tem projeto, aí a coisa funciona. Basta que se diga, e aproveitando o gancho na manifestação última do Dr. Marcelo, quanta obra poderia se fazer? Pois eu sei quanto poderia fazer. Uma, por exemplo, é justamente aquela onde ele vai pedalar. Eu estava numa reunião em 1987, faço questão na presença do gerente regional da Petrobras. Só vou pedir, doutor Nelson, que o senhor seja sucinto. Só isso. Estamos estourando tempo. Só isso. Tá bom? 1987. Gostaria de ouvir com detalhes. Mas... 1987, eu falei assim para o gerente da Petrobras, eu estava numa reunião, vocês deram para os cariocas a Avenida Atlântica e para nós gaúchos não deram nada? Tem o nosso prefeito aí, o Colares, tem um projeto para Beira-Rio e não tem o dinheiro. Dali saiu um cheque de... Depois, eu não participei, não tinha nada com isso, um cheque de 350 milhões da Petrobras que foi dado de presente dos cofres da Petrobras para a construção da Beira-Rio. Não custou um tostão para os contribuintes de Porto Alegre a Beira-Rio. Para isso serve o dinheiro da Petrobras. Não, com 350 milhões. Agora imagina se fosse 40 bilhões, que foi o que roubaram. Só o que recuperaram agora foi 4 bilhões. Então, esse projeto está em muito boas mãos e nós só podemos ter uma expectativa realmente muito feliz, muito intensa a respeito dos resultados com a extensão desse projeto piloto para o país inteiro. Muito bem. Doutor Nelson, muito obrigado por ter voltado aqui ao programa. Estamos à disposição. Outras vezes. Então, doutor Nelson, obrigado. Coronel Nunes, Marcelo, obrigado por terem vindo. Só para terminar rapidamente,
Se somar o número de mortes causadas por homicídio no Brasil nos últimos anos, vocês vão chegar a uma conta que supera qualquer país em conflito no mundo, inclusive guerras como a do Iraque e a da Síria. É uma tragédia que felizmente parece começar a dar os seus primeiros passos para a resolução. Esperamos que os indicadores melhorem cada vez mais e nós daremos a ampla divulgação a todos eles. Ok? Obrigado a todos pela audiência. Voltamos amanhã para discutir a questão econômica do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos ter aqui o Luiz Fernando Záquia, a deputada Anne Ortiz e o deputado Sérgio Turra. Tem muita polêmica na Assembleia Legislativa e certamente vocês vão gostar de acompanhar o nosso programa amanhã. Então, fiquem sempre conosco. RDC TV, sua TV digital. Boa noite e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.